Então, vamos agradecer ao Mestre Jesus por estarmos aqui reunidos hoje, pelo estudo, pelo momento de reflexão, um momento de esclarecimento, que Ele nos inspire, nos ampare sempre, e que os estudos dessa noite possam clarear nossas mentes, proporcionando maior entendimento e maior significação para todos nós. Assim seja. Então, eu vou botar na tela aqui, gente, eu não vou estar vendo vocês, tá? E aí eu vou botar em tela cheia, William, se você perceber que tem alguém querendo fazer pergunta, você me avisa, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Então, hoje é o capítulo, é a parte 2, né? Continuando a parte 2, Espírita como profissional homeopata, né? Toda essa parte 2, quem conduz esse estudo é a Lenice Aparecida de Souza Alves. Né? A primeira parte foi do Thales Onofre, então agora nós vamos pegar a parte da Lenice. A gente fez da outra vez, da semana passada, o estudo do contexto histórico, né, da cronologia, né, da homeopatia no Brasil, e agora nós vamos falar do espírita como profissional homeopata. Todo mundo está me escutando muito bem? Ok, Ana, tudo ok. Beleza. Então, vamos lá. A homeopatia, na atualidade, está reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina. O profissional homeopata, para ser inserido no contexto vigente de forma ajustada aos padrões legais, deve, em primeiro lugar, ser médico e, numa sequência natural, obter o título de especialista em homeopatia. O título pode ser conquistado por meio de prova após conclusão de curso de especialização na área, com duração habitual de 3 anos, aplicado pela Associação Médica Homeopática Brasileira. Uma vez aprovada na prova de título, este será registrado pela entidade que representa a classe médica em seu estado no Conselho Regional de Medicina. Muitos foram os homeopatas que conquistaram seus títulos mediante avaliação do currículo, comprovando prática, dedicação e estudo da homeopatia. Então, como se trata de área médica, né, área relacionada à saúde, né, as autoridades responsáveis entendem que precisa realmente, né, e é lógico que precisa, ter uma formação médica, né, como base, e então uma especialização na área, né? Então, se a pessoa já é médica, de repente quer trabalhar na área de homeopatia, ela tem que fazer, né, uma especialização nessa área, e aí obter o título para registrar esse título na entidade competente, né? O Conselho Regional de Medicina, né? A atuação profissional exercida. Oi. No caso aí, no caso, os veterinários poderiam ser homeopatas? Que é um médico veterinário? Olha, eu não sei dizer, mas eu acredito que tenha, são coisas específicas, né? Assim como a medicina veterinária é separada da medicina formal, né? Com certeza deve ter uma especialização nessa área. Então, por exemplo, se o profissional é veterinário homeopata, ele não pode receitar para humanos, ele não pode seguir essa linha de receitar para humanos. Tem homeopatia veterinária também. E hoje em dia, né? E além disso, tem alguns cursos de terapias, né, alternativas. Não que você vai aceitar, por exemplo, eu não sou um profissional, mas tem terapeutas que têm, inclusive, especialização. Eu não sei quais os níveis, quais as profissões que podem fazer, se todas podem, mas, por exemplo, eu tenho um amigo que me mandou esses dias, porque ele sabe que eu gosto disso, um curso que vai ter até de medicina indiana, com vários, até o último módulo é lá na Índia, e ele falou comigo que eu poderia fazer, e é para ser um terapeuta, e ele é médico, inclusive é médico homeopata. Aí eu não sei muito bem. Tem essas Pois é porque resvala muito nessa coisa da informalidade, né? Mas, no geral, realmente, se você quer ser reconhecido, né, você tem que prestar a prova, fazer
procedimentos necessários, né, tanto de formação quanto de exame, né, para poder fazer parte lá da associação médica, né. Mas, igual eu estou falando, eu acho que por ser uma questão que é de medicina natural, de vegetais, de ervas e tudo mais, né, acaba que muita gente faz na informalidade, né, mas aí é aquela coisa, se for denunciado, corre o risco também de ter problemas, né. Mas, igual você falou, fazendo um curso, né, de terapia, um curso, né, você está diplomando, né? Eu não sei até que de detalhamento, mas terapeuta, é claro que ele não pode receitar medicamentos. Exato. Fitoterápicos e outros, eu sei que, pelo menos assim, ele é médico homeopata, e ele falou comigo assim, não, a partir do momento que você tem esse curso, você pode ser um terapeuta, você pode indicar um floral, mas eu realmente não tenho esse nível de detalhamento do conhecimento. Mas é claro, pois é, mas de novo você passou por um curso, se certificou naquele curso, e aí tem uma habilitação, uma formalidade, como disse, uma formalidade estruturada ali para isso, entendeu? Você não chegou e simplesmente por sua conta própria estudou os livros de homeopatia, o negócio que de repente está fazendo. Não é assim, né? Aliás, desconfia-se, né, de quem... A pessoa pode até, no caso, vamos supor, né, o Vicente é um mesmo que toda hora usa medicamentos, segundo o Ezequiel instruir ele para fazer, né? Ele faz, né? Mas ele não está fazendo disso, eu estou abrindo um consultório para receitar medicamento que o Ezequiel manda, ou eu estou ganhando dinheiro com isso. É diferente, né? Ele está fazendo por uma questão de caridade. Então, se alguém precisa de um remédio, de um medicamento específico, Ezequiel vai lá e instrui o Vicente. Eu não sei, na hora da prática de fazer isso, se o Vicente fica mediunizado e quem faz é o Ezequiel. Pode ser que eu devia até perguntar isso para ele depois. Entende? Mas não está ganhando esse dinheiro, não está fazendo profissão disso. Tá? Tranquilo aí, gente. Então, a atuação profissional exercida sob os critérios acima descritos desenvolve-se num clima de conforto, mas, na realidade, grande é o número dos homeopatas que efetivamente auxiliam a muitos sem se enquadrarem nessas normas. Tá vendo aí? Ele resvala na informalidade, né? Mas, às vezes, as pessoas têm muito homeopata aí, que é muito melhor que muito médico formado, né? Então, é difícil ter esse controle, né? Vivemos a transição do planeta, momento de muitas mudanças nos mais diversos setores. Até que a condição de maior estabilidade característica da regeneração se defina, será necessário estarmos abertos para nos adequarmos às reais necessidades do homem e da sua sociedade. Lembrando que volta e meia, Ezequiel lá na salinha fala, os medicamentos alopáticos vão parar de fazer efeito, né? Não vão ter mais efeito sobre os humanos. E aí eu já não, como ele já comentou a respeito das questões do próprio Covid, da própria dengue, né, do mosquito, né, do Aedes aegypti, que ele é um vetor de mudança genética, né, que ele está sendo estão preparando os corpos para as modificações genéticas necessárias. Então, o que está acontecendo a microcefalia também é uma delas, todos são vetores de mudanças genéticas. Então, talvez esteja aí a mudança genética sendo feita para que os remédios, os alopáticos não funcionem mais, né? E aí obrigue as pessoas a realmente lidar com a questão da enfermidade na causa e não na consequência mais, não nos sintomas, né? Então, esse momento de transição, né, vai exigir que a gente se adeque, e com certeza muitas coisas vão cair por terra. Os laboratórios farmacêuticos e tudo mais. Não sei em que prazo que isso vai acontecer, porque o Ezequiel não explica isso com... Tem alguém querendo falar? Não, eu só ia colocar que, pelo que eu me lembre também, o excesso, o mau uso dos medicamentos, o excesso, é que está gerando, já temos isso, né? Algumas medicações
não fazem efeito mais por causa do excesso, por causa do abuso, né? Medicamentos são ruins. Na verdade, muitos são necessários, porém em situações extremas. O problema é que se usa a medicação de uma forma indiscriminada, né? Ou seja, as pessoas se automedicam, as pessoas, qualquer coisinha já está enchendo de medicamento, E aí, às vezes, usam medicamento para tratar um sintoma, e a causa é tão completamente diversa que aquele medicamento não está eliminando o problema, né? Mas você já está gerando outro problema quando você usa um remédio inadequado, porque você não está usando o remédio que deveria usar. E aí você está viciando o seu organismo num medicamento, numa química, que depois pode ser prejudicial nesse sentido, do medicamento ali bloquear um outro remédio que poderia fazer efeito, por exemplo. Né? Tranquilo? Mais alguém quer comentar? Ô, Aline, só voltando um passo aí atrás, que nós falamos sobre a homeopatia, né? Realmente, eu dei uma pesquisada aqui enquanto você falava, é somente os médicos com especialização em homeopatia que podem prescrever, né? Os veterinários homeopatas, principalmente para tratamento animal, dentistas homeopatas e farmacêuticos também. Então, eles são todos ligados à área da saúde, né? No caso aí, então, aí na casa, quem faz aí é a Ângela, né? Que ela é farmacêutica. É a Ângela. A Ângela ela que é farmacêutica formada e ela que produz os medicamentos que são utilizados para doação, né? Isso mesmo, é isso aí. Então, vamos lá. Vivemos o que eu já falei isso aqui, né? Então, as mudanças vão acontecer na sociedade, né? E a gente tem que estar entendendo que nós, como espíritas, que já temos essas informações, a gente vai precisar orientar quem está perdido aí. Porque a gente tem noção de que as causas das enfermidades são os fatores espirituais e emocionais, né, do ser humano. E não adianta ficar remediando o sintoma sem realmente tratar a causa, né? Então, acredito que muito de psicoterapia, até de questões espirituais terão que ser colocadas, né, para serem analisadas daqui para frente, para as pessoas entenderem que o corpo ele não está separado da alma, não está separado do espírito, nesse sentido de que tudo funciona de acordo com o espírito, né? E tudo reflete no corpo físico. Então, se as pessoas não entenderem isso, elas também não vão entender a real necessidade de mudar os hábitos delas em relação à medicação. Todo mundo quer, até quando o Ezequiel fala assim, que as pessoas, quando procuram ajuda lá no receituário, né, no pedido de orientação, elas querem, da mesma forma que é da medicina na farmácia homeopática, na alopática, né, dá um remédio e resolve rápido, elas querem isso também do receituário espírita, elas querem que o problema seja resolvido para elas continuarem fazendo as mesmas coisas que elas faziam antes. Então, se elas não entenderem que a renovação tem que começar na moral e no espírito, né, elas vão bater de frente, ainda tem esse vício de achar que medicamento homeopático vai fazer o mesmo processo que o medicamento alopático, e não é assim que funciona. Então, da mesma forma que a gente cria vícios, né, igual ele fala assim, né, vícios igrejeiros, né, que é bater ponto em igreja, só fazer culto externo, só participar, mas não estar ali de áudio, corpo e alma, não deixar que o conhecimento espírita transforme, né, as suas ações, modifique a sua moral, modifique a sua conduta, não adianta nada, você não é espírita só porque você frequenta um grupo espírita. É espírita a partir do momento que você, conhecendo os princípios da doutrina e o Evangelho de Jesus, você consiga fazer mudanças, né, consistentes na sua conduta e na sua moral, e no seu emocional, no seu espiritual, para realmente aquilo fazer efeito. É a mesma coisa. A gente está acostumado a bater ponto, a gente antigamente, né, estava acostumado a bater ponto em igreja, ir na igreja no domingo e achar que estava tudo resolvido. É só acreditar em Jesus, só acreditar em Deus, e aí, de repente, está salvo, né? Não precisa fazer mais nada, não tem que mudar nada, né?
E a gente vê isso muito no receituário dos pedidos de orientação. As pessoas querem que o Ezequiel resolva o problema delas com um medicamento homeopático, que elas vão ganhar em alguns casos elas vão só comprar na farmácia homeopática, mas é muito mais barato, às vezes, que um antibiótico muito caro, mas que aquilo resolva para elas continuarem fazendo as mesmas coisas que elas sempre fizeram no modificar nada. Elas têm esse vício ainda de conduta. Então, a gente tem que realmente repensar, né? E passar esse conhecimento para as pessoas. Daqui para frente as coisas vão mudar, não vai ser assim mais, não vai poder ser assim mais. Se a gente não tiver uma mudança real no espírito da gente, a doença vai continuar, as enfermidades vão continuar aparecendo, né? Os problemas vão continuar surgindo, e não vai ter remédio daqui a um tempo, né? Igual você falou, pelo próprio abuso, ou porque os corpos estão sendo modificados geneticamente para não aceitar. Pode falar. Não, eu só ia reforçar que, na verdade, não é daqui para frente, porque a gente vê que a medicina chinesa já tem esse conceito. A ayurvédica, que até, né, eu acho que anterior também já tem esse conceito, não sei quantos mil anos antes de Cristo. Jesus nos diz, a sua fé te curou, vai e não peques mais. Então, ou seja, todas essas questões, mudança de atitude, o próprio Hipócrates, né, que é o pai da medicina, já falava que, na verdade, a gente tem que o tratamento ele tem que ser unificado, ou seja, você tem que olhar a essência do ser, você tem que fazer toda uma autoanálise, não é só de remediar, né? Então, esse ato de remediar, ele se tornou, até esse dia eu estava ouvindo uma palestra, tem o Hipócrates, né, que é aquele que fala sobre o juramento, e tem um outro médico também, só que ele é um pouco depois, né? E que ele, na verdade, já começou a questão da especialização, da questão mais comercial. Então, o pessoal fala que eles fazem o juramento de Hipócrates, eu não sei se é Celano, é um nome parecido. Mas depois eles não seguem o juramento de Hipócrates e seguem esse outro, né? Profissional, que na verdade foi o que trouxe a gente onde a gente está. Uma medicina totalmente fragmentada, sem olhar o ser como um todo, sem considerar não só a questão espiritual, mas nem a própria questão mental, que é um pouco próximo da ciência, né? Então, assim, é uma situação que está sendo muito combatida hoje por alguns profissionais, e a gente tem um outro, né, caminho de retomar. Mas, assim, é uma retomada da origem. E não Sim, é um processo longo, né? Não é um processo que de um mês para outro todo mundo vai estar pensando igual, todo mundo já vai se adequar. Primeiro porque os laboratórios não vão deixar barato, né? Como diz, não vão querer que isso altere a rotina deles, né? Não altere a realidade deles. Eles vão combater isso o máximo possível, né? É um novo uma volta às origens. Mas é demorado, isso é um processo demorado. Começou já, igual você falou, já começou. Mas mais para frente a coisa vai ficar, como diz o próprio Ezequiel falou, o cinto vai apertar. Né? Então, a gente tem que estar aberto realmente às novas mudanças e entender que a gente vai ser agente de esperança para os outros, né? E de esclarecimento também. Que quem tem informação, né, tem condição de ajudar quem está na retaguarda. Ok? Então, continuando aí. O homeopata, técnico formado pelos meios acadêmicos, por informação, habilita-se à arte. A filosofia homeopática amplia-se as dimensões do homem e das relações da vida. Olha só, já é uma outra forma, né, uma outra postura diante da saúde, né? Então, vai ampliar as dimensões do homem e das relações da vida, né? Ou seja, no integral, né? Uma coisa mais integral, mais holística. Sua convicção é encontrar a melhor indicação medicamentosa para o paciente que o procura. Portanto, não lhe é necessário qualquer vínculo religioso ou filosófico, além do conteúdo homeopático para atuar profissionalmente. Ele não precisa ser espírita para exercer bem sua profissão. Então, quem quiser exercer a profissão de homeopata, que faça o curso, né, que se habilite, faça os exames, preste o exame lá do Conselho Regional de Medicina, né? E ele não precisa ter vínculo religioso filosófico, né? Para atuar profissionalmente.
né? Ele não precisa nem ser espírita para exercer essa profissão. O espírita comprometido com a sua evolução esforça-se a cada dia por viver segundo as diretrizes do Cristo, almejando ser um verdadeiro cristão. Sua visão do homem, das relações e da vida ganha extensão e profundidade, alcançando o significado dos fatos e circunstâncias que permeiam a experiência do indivíduo como verdadeiro instrumento didático, visando sua libertação espiritual ou os altos fins de sua existência. Então, o que acontece? Com a questão do espiritismo, né, se você alia, né, o espiritismo a questão aí das relações dos homens, da vida, né, aí se aumenta, né, você ganha extensão, profundidade, e aí a coisa é vista por um outro prisma, uma abrangência muito maior, né, e o entendimento é muito maior, né, e aí visando sua libertação espiritual, né. Então, assim, é como se fosse um potencializador. Então, se você alia uma coisa com a outra, sem dúvida, a condição homeopata espírita representa um ganho importantíssimo para esse médico, pois muitos conceitos ainda em estudo do terreno da técnica já são bem desenvolvidos pela doutrina espírita. Grandes lacunas são transformadas em pequenas fissuras com as revelações espíritas. Então, no que geralmente a ciência não consegue explicar, não consegue atuar, né, plenamente, e ainda existem lacunas, as revelações espíritas elas conseguem diminuir essa lacuna, né, preencher um pouco mais das dúvidas que existem, né? Além disso, em situações de dúvida, quanto ao encaminhamento do tratamento medicamentoso do seu paciente, conta com recursos outros que demandam de si mesmo. Então, a gente tem que lembrar que, da mesma forma que tem a Ângela lá fazendo os medicamentos homeopáticos, né? Tem a questão de aliar o tratamento, né, com a questão espiritual, moral, ética, e, além de tudo, tem um conhecimento de um espírito que está muitos e muitos anos, uns 10 séculos à nossa frente, orientando esse medicamento, ou seja, a visão dele é muito mais ampla, né? Então, o Ezequiel vive fazendo comentários lá dentro da salinha a respeito de essa pessoa tem um problema assim, mas o problema dela é esse, assim, esse assado, não tem nada a ver com o que eles estão achando, isso e aquilo, ou seja, a visão deles é completa, né? Realmente mais abrangente, mais ampla do que a gente está vendo no sentido mais, que a gente poderia ver no sentido da matéria física, que a gente falou, né? Em 1864, Mesmer, pelo médium do Sr. Adier, diverte-nos. Se o espiritismo proporciona satisfações, são as da alma, da calma, da esperança e da fé. Se Calioso voltasse, certo não viria armado de baqueta mágica ou de frasco encantado, mas com sua força elétrica, comunicativa, espiritualista e sinagógica, força que todo ser superior possui em si mesmo e que, ao mesmo tempo, toca o cérebro e o coração. Lembrando, né, gente, que uma coisa que eu lembrei aqui agora é que todo medicamento que é feito lá no grupo, que é feito pela Ângela, que é trazido para as pessoas do grupo espírita, ela passa por um acréscimo que a espiritualidade coloca. Por isso que a gente fala que não adianta virar e falar assim, e é outro vício que nós temos, né, de medicina alopática, que é tipo assim, eu tô com dor de cabeça, eu tomei dipirona. Eu tô com dor de cabeça também, toma dipirona, que funciona. Quer dizer, às vezes as dores de cabeça de cada um são de razões completamente diferentes. Não é o mesmo medicamento, não serve a mesma coisa, não tem que ser o mesmo medicamento. E aí, no caso, o homeopático também, se vamos supor, se para uma pessoa foi orientado, sugerido, usar o ora líquido, né, para um problema que é digestivo, vamos supor. Aí vem outra pessoa, também tem um problema digestivo. E aí, eu vou tomar esse ora também. Me dá o seu ora aí, que você terminou de usar, sobrou um pouquinho, então deixa eu tomar. Não é assim que funciona para mim, não. Primeiro porque o medicamento que foi utilizado para ele foi acrescido de elementos que aquela pessoa precisa, elementos espirituais. Segundo, que, às vezes, o problema que parece ser igual não vem da mesma causa. Então, o problema gástrico de um foi porque, vamos supor, ele abusou de um certo tipo de alimento que detonou o estômago dele.
E o outro, não, é por causa de ira, de raiva, de uma opção de coisas que ele detonou o sistema digestivo dele. Então, são coisas completamente diferentes. Aí, vamos supor, a raiva vai desmineralizar em algumas coisas, em alguns elementos, que o outro que está só comendo porcaria causou um problema diferente nele. Os dois têm problemas digestivos? Tem, mas como a origem do problema é diferente, o corpo se comporta de maneira diferente. Então, muitas vezes eu já vi o Ezequiel falar assim, ele está com problema nisso, mas nós temos que fazer isso primeiro, antes de chegar a tratar propriamente o estômago, vamos supor. Porque o rim foi atacado primeiro do estômago, então tem que tratar o rim primeiro. E tem uma série de pré-requisitos de medicamentos que ele vai colocando, tipo assim, é como se fosse um cronograma de medicamentos que ele tem que usar. Então, você vê que a gente tem que largar essa mania de achar que todo remédio serve para todo mundo, para as mesmas coisas. Cada ser humano é um ser humano em si e vai ter um diferencial nesse sentido, né? E aí tem o poder do magnetismo. Por exemplo, o Ezequiel colocou um elemento espiritual na hora de colocar o medicamento, né? De fazer, vamos supor, a pessoa pediu um medicamento lá na farmácia homeopática, que foi sugerido por Ezequiel. A equipe espiritual está utilizando ali elementos espirituais. Mas, na hora que eu quero que a pessoa, antes da pessoa entregar, vamos supor que a equipe espiritual utilizou um farmacêutico ali, do magnetismo animal dele, para jogar outros elementos ali que a parte espiritual não faria, porque precisa ser uma energia mais animalizada. Então, é todo um conjunto, não é uma coisa assim, aleatória de qualquer jeito, igual que a gente está acostumado na alopatia. Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar. Oi, Aline. Oi. Aline. Você estava falando justamente, eu estou começando a fazer um trabalho, não é trabalho, é participando da apometria, não sei se você já mexeu, né? Ou já Não, conhece nem alguma sei coisa. do que se trata, para te falar a verdade. Pois é, mas mexe justamente no tratamento dos chakras, né? Quando fala a questão do chakra do baço, né? Ali, está relacionado com digestivo, entendeu? Então, assim, esse trabalho é feito através do tratamento do chakra, primeiro, e cada um, como tem ligação demais com um com o outro, você vai fazendo por eliminação, aquele que é o principal, tenta resolver aquele, né? Então, assim, eu estou começando agora, né? Então, assim, trabalho justamente isso que você acabou de falar aí. Né? Tá, então, okay? É uma coisa confirmada, apesar de eu não saber nada de apometria, né? As informações que eu trago são as que eu percebo lá dentro da salinha do Ezequiel e dos comentários que ele faz. Então, se está batendo, confirma, né? Tá. Que bom. O tratamento de apometria, se eu não estou enganado, acho que é um tratamento que faz no perispírito da pessoa, né? Eu acho que é isso. Não é isso? Na verdade, ele fala que é manipulação de energias, né, sutis que a gente trabalha, né, no caso dos corpos espirituais. Então, a gente, o trabalho é em cima de... tem uns cachorros aqui. É porque na clínica Joseph Kleber, lá, que é do Robson Pinheiro, lá eles fazem esse trabalho, eles fazem esse trabalho lá, sabe? Sim. Então, lá, tipo assim, coloca a pessoa deitada, aí eu acho que eles tiram o espírito da pessoa, do corpo, levam para uma sala separada, aí faz o tratamento lá energético, né? Também, desobsessão também, né? Como seria uma desobsessão. Ok? Beleza, então. Bom, aí continuando aí, mas alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar? Não quero. Não, né? Então vamos continuar. Em outros momentos, ele identifica nas limitações do processo de cura a necessidade e merecimento como margem da estrada particular daquele paciente, além de toda a questão, né, de cada medicamento, como vai funcionar, e cada situação que vai funcionar, nós temos que verificar a questão do merecimento e para a necessidade da cura ali no caso, né? Qual que é a questão do merecimento, né? Porque se eu estou
adoecida, tem uma enfermidade, ansiedade. Teve uma ficha lá que ele falou assim: essa pessoa aqui, ó, se ela não tratar a ansiedade dela, em pouco tempo vai virar câncer. Então, você vê assim, que a cura, quando ele fala que a cura está na gente, né, a questão é da gente fazer essa mudança necessária, né, o moral, a mudança de conduta, de maneira de pensar. E, além disso, tem a questão do merecimento, né, e, às vezes, tem a questão até daquela enfermidade ser o medicamento da pessoa, da alma da pessoa. Então, ela não pode ser curada, porque aquilo ali é que está curando a alma dela. Então, a enfermidade, às vezes é um freio, às vezes é um resgate, às vezes é uma necessidade de aprendizado da pessoa. Então, ela tem que lidar com aquilo. Então, dependendo do grau de esforço que ela faz de melhorar a forma dela de conduta, de pensar, de sentir, de raciocinar, ela pode ter merecimento para amenizar algumas coisas, né? E aí ela pode, mas nem sempre pode curar. Quem viu o filme do como é que chama? Aquele do... Ai, eu esqueci o nome dele. Aquele espírita que curava, como é que é? Era o Danton Mello que fez o papel dele? Não, fugiu completamente a palavra. Alguém lembra? Qual? Do brasileiro? Zero Igor. Ah, o Zero Igor, não sei se quem assim, viu o filme, mostra lá que ele tinha 2 filhos, né? Um mais velho, que era manco, e um novinho que teve um problema de saúde, e ele ficou enlouquecido para poder, e curou o menino. E o outro ficou assim: pai, mas você curou o meu irmão, mas não pode me curar. E ele falou: esse eu não, realmente, no seu caso, eu não tenho permissão para curar. Eu não tenho, porque aí, no caso, ou é resgate, ou uma necessidade de imitação mesmo, como freio para aquele ser, né? Ou seja, a própria enfermidade já é o processo de cura dele. Então, a gente não pode alterar isso, não, né? Então, é lógico que tudo, dependendo da conduta, pode ser transformado. Se o esforço da pessoa em se melhorar, em se aperfeiçoar como espírito, evoluir, né, ela vai ultrapassando e ganhando condições de melhorar fisicamente também, né? Mas, se a pessoa, igual eu falei, nos casos das orientações lá, a pessoa quer continuar, né, às vezes com uma bebida, ou com um cigarro, ou comendo desbragadamente qualquer porcaria que tiver na frente, ou não tiver menor cuidado com o corpo dela, no sentido de se poupar, ou de fazer um exercício físico, né? Mas o que adianta? Você vai medicar a pessoa, daqui a um mês ela está de novo com o mesmo problema, e ela vai continuar pedindo medicamento, e ela não acordou para a necessidade de mudar a conduta dela. Então, se não houver uma mudança de estilo de vida, a tendência é a gente adoecer cada vez mais, né? E cada vez que a gente fica mais velho, mais frágil a gente vai ficando, né? E aí pior vai sendo. Eu vi um vídeo outro dia, que eu sigo muitos canais de Instagram de saúde física, né? No sentido de treino, de mudança de atitude. E eu vi um vídeo que eu achei assim, fantástico. A pessoa, né? Uma pessoa que estava lá fazendo o canal dela, é uma mulher que mais velha, deve ter os seus 50, 60 anos ou mais, eu não sei, para te falar a verdade, dizer a idade dela, mas ela já é grisalha. E aí mostra ela se filmou com uma roupa esportiva, segurando 4 caixas de tênis de esporte, né? E ela subindo a escada com rolante. E aí ela se filmou descendo, vestindo uma roupa de velhinha, aquela roupinha de aquele vestidinho floridinho, aquele coque na cabeça e levando um monte de fralda geriátrica, descendo a escada rolante. E aí fica um olhando para a outra, ela fingindo que estavam assim, elas se olhando, se cruzando o olhar, uma subindo e outra descendo. E é justamente essa reflexão que ela faz, né? Como que você quer estar na sua velhice, né? Se você quer estar comprando tênis, sendo ativa, sendo saudável, ou você quer só ficar comprando fralda geriátrica, arrumando remédio, muleta, andador, e por aí vai.
Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque se a gente não cuida da nossa saúde, daqui para frente, como é que vai ser? Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, beleza. É isso mesmo, né, Aline? Porque se a gente não se cuidar agora, que nós já estamos chegando numa fase aí que em breve estaremos lá, você pode estar indo para um caminho ou para o outro, né? Exatamente. É você virar uma pessoa que depende dos outros até para tomar banho, para ir no banheiro, para se limpar, ou para andar, que às vezes, né, acontece, ou você ter uma autonomia, uma saúde tão boa, e você não precisa de nada. Eles falam o seguinte, tem um outro lá que falou assim, que um teste, um exame para você fazer se você está bem ou não, é você conseguir pegar com um braço um pacote de 5 quilos de arroz. Se você quiser conseguir movimentar e segurar um pacote de 5 quilos de arroz, você ainda está bem. A partir do momento que você não dá conta, é que o negócio já está ficando crítico no sentido, tipo, faz alguma coisa enquanto é tempo. Então, mas para qualquer idade? Pacote aí. Oi? Isso para qualquer idade? Qualquer idade. A minha mãe, para você ter uma ideia, vai fazer 83 anos, ela fez o teste e ela segura o pacote de 5 quilos tranquilamente. Por quê? Porque treina 3 vezes por semana. Mas ela segura brava. O pacote só tem a foto junto. Eu tenho foto para mostrar. Oi? Mas o pacote tem que ser seguro junto ao corpo ou o braço estendido? Não, ela só segura o pacote e sustenta o pacote dos 5 quilos. Ela sustenta, com 83 anos. Você está entendendo? Então, a sua mãe está muito boa mesmo. Pois é, mas por quê? Tem 5 anos que a gente está fazendo treino. 5 anos que mudou a alimentação, 5 anos que ela está muito mais ativa na espiritualidade, participando de reunião mediúnica, mudou a alimentação, mudou a maneira de pensar, mudou a maneira de comer, tudo, mudou tudo. Faz treino pesado. Se você tiver as coisas que ela faz agachamento, para você ter uma ideia, entendeu? Mas assim, toda vez vai com preguiça, assim, achando ruim, mas vai fazer ginástica, entendeu? Então, como é que a gente... eu falei com ela, não tem essa conversa não. Essa de hoje não vou fazer, não tem isso, entendeu? Então, continuando aí. Alguém quer mais comentar alguma coisa? Não. A espiritualidade sempre nos convida à instrução para que sejamos melhores servidores. Olha aí, né? A nossa responsabilidade, como quem tem mais informação, né, conseguir ajudar quem não tem. Entendemos que um preparo cuidadoso envolvendo uma formação profissional específica naturalmente nos torna mais dóceis ou receptivos à ajuda que vem do alto, sustentando o aumento e aumentando as possibilidades de êxito. Ou seja, por mais boa vontade que eu tenha, se eu não estudar, eu não vou ser um instrumento afinado para a espiritualidade mais alta, nos utilizar dela. Né? A gente não vai ser essa ferramenta. Boa vontade é bom, ter muita motivação? Mas não estuda não, para você ver. Você vai até a página 2 só, senão depois disso você não passa não. Né? E a gente tem que sempre igual, ser melhor servidor sempre, não tem isso não. É isso. A questão é que muitos espíritas também caem nessa preguiça de não ler, de não estudar, de achar que só bater ponto em igreja, em reunião mediúnica, já está garantido, já está resolvido. E não é assim que funciona, né? Então, acho que terminou na hora certa, né, Luiz? Certinho. Na hora certinho. Bom, então é isso. E aí? Gente. Mais alguém quer... Pode comentar. Quem quiser comentar. Aline, só voltando que eles falaram a respeito da homeopatia em veterinária, por exemplo, eu fiz um curso de dermatologia veterinária, mas se eu quiser participar da Sociedade Brasileira da Medicina Veterinária, dermatologia, eu tenho que fazer um curso específico, como se fosse um mestrado. Eu posso exercer, mas se eu quiser fazer um trabalho para fora, quiser alguma, eu não posso. Fica limitado, né? Fica limitado. Você pode ir até, igual eu falei, a página 2. Depois disso, você precisa realmente das informações. Só para completar o que é. Exatamente. O que é. É melhor, como diz, é melhor garantir, né, com os devidos cursos, com as devidas certificações, do que ficar se aventurando, né, para te falar a verdade. Como eu falei lá, é bom ter a boa vontade, o amor, né? É ótimo.
Mas se você não tiver instrução, você não caminha também. Tá bom? Mas eu acho que isso é importante, ali, porque, por exemplo, está cheio de terapeuta aí no mercado, né, que se diz terapeuta e prescreve, fala um tanto de coisa, atende como se fosse psicólogo, psiquiatra, seja lá o que for, Exatamente. E não tem autorização. Essa famosa dar um jeitinho, fazendo tudo na informalidade, não dá nada não. Esse é o problema. A gente tem que ter seriedade com as coisas assim. E qual que é o problema? Faz o curso, vai atrás. Quer muito fazer? Faz, dá um jeito, entendeu? A gente, quando quer, não dá um jeito. Então, é isso. Tá bom, gente? Mais alguém quer comentar? Vamos ver, Hilda. Eu vou pedir para a Célia fazer a oração final. Você está aí, Célia? Antes de fazer a oração, pode te perguntar, e o próximo estudo, como é que é? O próximo estudo. Como é que é? Quem vai fazer? O próximo estudo, quem vai fazer? É a Andréia, né, Andréia? A Andréia que ficou de fazer a próxima parte. Não, eu não coloquei meu nome, não. Deixa eu ver aqui, pera lá. Eu lembro que você colocou. Vamos ver aqui, ó. Ah, não, foi a Célia. A Célia vai começar com o passe, né? Não. Estou? Não, tá bom. Tá bom, escutei. Deixa eu te falar. Aqui, ó. Eu fiz o quarto item, que é escrita como profissional homeopata, e agora nós vamos pensar um item quinto, que é homeopatia e recursos espíritos, que começa com o passe e depois a água fluidificada. O passe, a Célia ficou de fazer, porque o capítulo é grande, ele é dividido, subdividido. A gente precisa de alguém para fazer a água fluidificada, né? A Célia depois você coloca lá de novo. Depois você coloca lá de novo no grupo, a gente dá uma olhada, dá uma estudada, já colocar o nome na vez. Tem, né? E se tiver o capítulo para cada um, a gente vai se preparar com antecedência, que a semana está muito corrida. Tá, colocando agora. Ô, gente, o que vocês acham de fazer um recesso agora nessa segunda quinzena de julho? Eu acho que muita gente vai viajar, não vai não? Eu vou ter que, no último final de semana, eu vou viajar. E eu estou tendo muito pouco tempo para preparar isso tudo, por enquanto. Pois é, se não puder. Eu vou viajar no fim de semana. Esse fim de semana, todo mundo viaja. A gente não deixa esse capítulo para a gente fazer dia 3 de agosto. Pode ser, então. O passe, né, que você está falando? É. Perfeito. Também acho então, bom, porque a gente faz o recesso. A gente faz o recesso agora nessa segunda quinzena. E a Célia retorna no dia 3 ou 6? Dia 3. Dia 3 de agosto, a Célia vem com o tema passe. E aí, quem puder examinar aí os temas que vêm depois, né? É água fluidificada, a ectoplasmia, desobsessão, regime de vida espírita. A gente vai colocando aí no grupo, a gente fazendo, tá bom? Tá. Aí, se você tiver tempo, Ana, se você puder colocar, disponibilizando os capítulos, que aí já começar a estudar com antecedência. Está uma semana só de escola. Esse do passe já disponibilizei, já está aí no grupo. E eu passei para a Célia também, tá bom? Se vocês quiserem dar uma olhada, e aí, ao longo da semana, eu vou digitalizando o restante para passar, tá bom? Fechou. Então é isso. Então, William, faz a oração para a gente final, para a gente encerrar, a gente ultrapassa o horário da outra reunião. Então, vamos lá. Mestre Jesus, obrigado mais uma vez aqui pela oportunidade de estudo e mais um dia de aprendizado. E como sempre a gente comenta, que possamos levar esses conhecimentos para o nosso desenvolvimento e ajuda ao próximo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Gente, boa noite e até daqui a pouquinho da outra reunião. Boa noite, gente. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, que assim seja. Obrigada.